E aí, craque? Eu sou Marcos Vinícius, esse aqui é o Visão de Jogo e hoje eu vou falar sobre as 10 maiores contratações dessa janela de transferências que acabou de se encerrar. Só para esclarecer antes de começar com a lista, o critério usado para definir as 10 maiores contratações é o dinheiro. São as 10 contratações com o maior valor de transferência. Isso não quer dizer que são necessariamente as 10 melhores contratações. Até porque muitas vezes uma contratação de baixo custo pode acabar se provando uma ótima iniciativa, né? O custo-benefício pode acabar pesando bastante. Só nessa janela, por exemplo, Cavani, Suárez, Thiago Silva acabaram trocando de clube de graça, né? Claro, tem o pagamento dos salários e luvas, acaba sendo altos os valores, mas pela transferência em si, saíram por nada, né? De graça. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para a 10ª posição, que foi uma contratação definida ali no Deadline Day, no apagar das luzes, no último dia da janela, que foi o Arsenal que contratou o Thomas Partey, que era do Atlético de Madrid até então. Essa contratação custou 50 milhões de euros aos cofres dos Gunners, que precisavam reforçar essa posição, então contrataram o volante ganês de 27 anos, Thomas Partey. Eu acredito que ele vai ajudar bastante o Arsenal, já que o meio-campo era uma carência desse time, que acabou contratando bastante para o ataque e até mesmo para a defesa nessa janela, mas estava faltando meio-campo de mais qualidade, até agora com a saída do Guendouzi também. O Partey é um bom reforço que vai elevar o nível do meio-campo do Arsenal, e graças a essa negociação, eles acabaram também emprestando o Lucas Torreira, outro meio-campo do Arsenal, para o Atlético de Madrid, clube de onde veio o Thomas. Então fizeram praticamente uma troca aí nessa jogada, né? O curioso é que o Arsenal, que investiu 50 milhões para reforçar seu meio-campo, demitiu o funcionário que era responsável por ser o mascote do time há mais de 20 anos por causa de corte de gastos. Estranho isso aí, né? Mas acabou gerando uma grande comoção na internet a demissão do cara e acabou que o Ozil, o meio-campo do Arsenal, que tá apagado já faz algum tempo, resolveu pagar o salário do cara e ele vai continuar trabalhando para os Gunners. Muito legal a atitude do Ozil e muito estranha essa atitude da diretoria do Arsenal, né? Mas vamos ver agora se essa contratação do meio-campo vai valer a pena e se o mascote vai continuar com a mesma empolgação. E para o 9º lugar, temos um camisa 9, o famoso talarico, o comedor de casadas Mauro Icardi. Finalmente se acertou com o PSG, ele que já estava emprestado pela Inter para o PSG desde a temporada passada e agora oficializou a transferência em definitivo pelo valor de também 50 milhões de euros. Agora, com a saída em definitivo do Cavani, o argentino deve ter um papel ainda mais importante na equipe, mas vamos ver se ele volta a demonstrar o futebol que mostrou no início de sua passagem do PSG e não esse do final da temporada, que ele acabou se tornando um jogador não tão utilizado assim, perdendo espaço para um ataque ali com Neymar, Mbappé e Di Maria, que cá entre nós é bem melhor, né? O Icardi precisa provar seu valor para conseguir essa vaguinha aí. E quem sabe deslocar o Neymar ou o Di Maria para o meio campo e formar um quarteto ofensivo que seria bem poderoso. E no 8º lugar, temos o primeiro de muitos jogadores do Chelsea nessa lista. Se trata do Ben Chilwell, ex-lateral do Leicester City, que chegou também com pagamento de 50 milhões de euros. O terceiro com o mesmo valor aqui na lista, mas calma que agora vai aumentar um pouco para os próximos. O Chilwell, né, se destacou bastante nas últimas temporadas pelo Leicester e agora o jovem lateral inglês vai fazer parte do time do Chelsea, trabalhar aí com o Frank Lampard. Vamos ver, né, ele vai agregar bastante para a equipe com certeza, dando mais profundidade, né, mais amplitude para essa lateral esquerda do Chelsea, que contava até então com o Emerson e com o Marcos Alonso. Agora tem uma outra alternativa, vamos ver o que o Chilwell pode desempenhar. Na 7ª posição, passamos agora dos 50 milhões para os 53 milhões de euros, aumentou um pouquinho. Com a contratação do Timo Werner, mais um jogador que o Lampard trouxe para o Chelsea, ele que até então estava no RB Leipzig. O Werner, que era o artilheiro do Leipzig, titular da seleção da Alemanha, um baita centroavante, acho que foi uma das melhores contratações dessa lista aqui, com certeza foi o Timo Werner, já que além de ser um grande jogador, foi trazido por um valor considerado até razoável, né? Pelo valor de mercado dele, o Chelsea acabou não pagando tanto assim pro Leipzig, na minha opinião, se você for olhar outros jogadores nessa lista que estão acima, né? O Werner poderia sair muito mais caro, talvez em outra janela, mas até devido a toda a circunstância, né, da pandemia e tudo mais, os times acabaram vendendo seus jogadores talvez um pouco mais barato, acredito eu. E o Chelsea, como teve a punição da temporada passada de não poder fazer contratações, tinha bastante dinheiro guardado, por isso abriu os cofres justo agora. O atacante alemão tem tudo para ser um dos destaques do Chelsea e da Premier League. Vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Você lembra do Dodô, o artilheiro dos gols bonitos? Então, o 6º lugar eu acho que poderia ser chamado de artilheiro dos gols perdidos.
Eu tô falando do Álvaro Morata, que foi contratado pelo Atlético de Madrid, mas já fez as malas e foi para a Juventus. Vamos explicar como é que foi essa negociação. O time pagou 56 milhões nessa janela agora, mas isso foi um acordo já feito desde a temporada passada, em que ele devia cumprir até o final do empréstimo com uma obrigação de compra que estava fixada para agora. Então, assim que fechou essa temporada, o Atlético realizou essa transferência em definitivo, pagando 56 milhões de euros para o Chelsea, e agora que o Morata é do Atlético, eles emprestaram para a Juventus, já que eles acabaram contratando o Suárez de graça, então o Morata ia perder espaço, rumou lá para a Juventus, onde ele também já jogou. Vamos ver se vai poder voltar a ser o melhor desempenho, né? E poder voltar a marcar bastante e se destacar, já que o Morata oscila bastante e fez várias temporadas ruins nos últimos anos. Esperamos que ele se recupere e vamos ver agora, junto com o Cristiano Ronaldo e Dybala, pode ser que ele forme um bom ataque. E agora chegamos no top 5 com uma contratação do Barcelona, Miralem Pjanic, que se juntou ao clube catalão por 60 milhões de euros que foram pagos à Juventus, seu antigo clube. Um valor um pouco alto se você for pensar que já é um jogador de 30 anos, mas você precisa levar em consideração que essa negociação foi praticamente uma troca entre os dois clubes, já que o Pjanic chegou no Barcelona e o Arthur desembarcou lá em Turim para se juntar à Juventus. Então, os valores acabaram, de certo modo, diluídos no meio das duas negociações, que foram feitas com valores bem elevados, mas que podem se justificar considerando que os dois times acabaram, de certo modo, ganhando, né, nessa troca. Agora, para ver se essa contratação vai valer a pena desportivamente, a gente precisa analisar o desempenho dos dois jogadores durante a temporada. E eu quero ver se o Pjanic vai ter espaço no esquema do Koeman, né, já que o holandês costuma usar um 4-2-3-1, com dois volantes um pouco mais atrás e uma linha de 3 meias atacantes. O Pjanic fica no meio termo desses dois, né? Ele se encaixaria melhor no antigo esquema com 3 meio-campistas. Agora, a tendência é que Busquets e De Jong sejam os volantes e na frente tenha um quarteto ofensivo com uma posição que o Pjanic não se encaixaria. O Riqui Puig, por exemplo, faz uma função também bastante parecida e já foi, de certo modo, descartado pelo Koeman, né? Só que a contratação do Pjanic foi feita antes da chegada dele e agora ele já tá lá no clube e vamos ter que se virar com o cara. Vamos ver se ele vai ter espaço e se ele vai poder desempenhar um bom futebol. E na quarta posição, temos um jogador que deixou o Mr. Jorge Jesus para ir trabalhar com o Pep Guardiola. Eu tô falando de Rúben Dias, o zagueiro promissor aí, um jovem destaque que foi contratado pelo Manchester City e que antes era do Benfica. O time inglês teve que desembolsar 68 milhões de euros para contratar o zagueiro. O City já costuma gastar bastante em suas transferências e agora, como a defesa se tornou uma grande carência da equipe, o Guardiola investiu nessa posição e tentou trazer jovens zagueiros, que foram Rúben Dias e o Ake do Bournemouth. Vamos ver se eles vão retribuir o que se espera e se vão poder dar um up, né, no time do Manchester City, porque a defesa está se mostrando realmente uma deficiência grande da equipe do Guardiola e talvez precisaria de algum nome de peso. Vamos ver se esses jovens jogadores podem dar o retorno esperado. E sobretudo se o esquema defensivo do time como um todo vai funcionar melhor nessa temporada. E agora chegamos no pódio com o terceiro lugar aqui desse ranking, com um jogador que eu confesso que até então não conhecia, que é o Victor Osimhen. Eu não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas eu acho que é assim que fala. Ele é um atacante nigeriano que era do Lille, da França, e foi contratado pelo Napoli e agora vai jogar o campeonato italiano. Me chamou a atenção o alto valor da contratação, já que eu nem conhecia o cara, né? Foi pago 70 milhões de euros para contratar a jovem promessa da Nigéria. Ele, assim como muitos outros dessa lista, é um jovem jogador que se espera que vai render muito no futuro. Com apenas 21 anos, ele já se destacou bastante no campeonato francês jogando pelo Lille. E agora pode render bastante no Napoli, que tem um ataque bastante veloz e ele também tem essa característica. A diferença é que ele tem mais estatura e força física, podendo adicionar uma nova característica para esse time de Nápoles. Agora, na posição Vasco, vamos falar de um brasileiro, e que eu já falei aqui durante a lista anteriormente, que é o Arthur, que foi contratado pela Juventus e agora vai jogar junto com o Cristiano Ronaldo. Ele foi envolvido nessa negociação, né, junto com o Pjanic, e pagaram pelo Arthur 72 milhões de euros. Mas como eu disse anteriormente, se você for considerar que foi vendido o Pjanic por 60 milhões de euros, a compra do Arthur foi só por 12 milhões, mais o Pjanic. A gente não sabe o que os jogadores vão render nos seus respectivos clubes, mas o que fica a impressão é que o Arthur foi uma melhor contratação, já que é um jogador de apenas 23 anos, enquanto o Pjanic já tá nos 30, já com certeza
tá no seu auge ou já até passou dele. O Arthur já joga bem e ainda tem muito a evoluir. Se ele melhorar alguns aspectos, pode se tornar um jogador fundamental para a equipe do André Pirlo. De qualquer modo, o ex-jogador do Grêmio e hoje da seleção brasileira garantiu a segunda posição desse ranking. E o primeiro lugar vai para Kai Havertz, mais uma contratação do Chelsea que não poupou esforços em contratar jogadores nessa temporada. Mais um reforço para o time do Lampard. O ex-jogador do Bayer Leverkusen se destacou muito lá pela Bundesliga e agora tem tudo para ser um dos principais jogadores do time do Chelsea. Um jogador bastante polivalente, que pode atuar tanto mais recuado no meio-campo, como um camisa 8, como um camisa 10 mais adiantado, fazendo a armação, como um segundo atacante, encostando mais na frente, ou até mesmo como um falso 9. De qualquer modo, é um grande reforço para os Blues, que pode contribuir tanto com gols como com assistências, além de ser um jogador bastante jovem que ainda tem muito para evoluir e com certeza ser um dos grandes jogadores da atualidade. Fica a expectativa para como o Lampard vai montar esse time com tantas contratações, mas a questão é que o líder desse ranking, o jogador mais caro dessa janela, foi o Havertz, merecidamente, porque ele teve um grande desempenho no campeonato alemão com o Bayer Leverkusen e também já chegou até a seleção do seu país. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos conteúdos incríveis que vão sair aqui no Visão de Jogo. Nos vemos no próximo vídeo, dá um like, valeu!